Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que foi uma sugestão do amigo Henrique Lima. Um abraço para você, viu? Seus vídeos são muito legais, eu tô sempre vendo lá no seu canal. Sobre segurança para andar na rua, né? Segurança, precauções que você tem que tomar. Então, eu sempre tive uma curiosidade assim de pesquisar em sites na época que, né, sobre situações, sabe? Eu sempre tive muita curiosidade, assim, a respeito de, se tivesse uma enchente, o que que eu faria? E tem aqueles sites tipo o WikiHow, outros sites aí que falam assim, o que fazer em caso de você estiver coisas assim bem aleatórias, né? Se você estiver no oceano e vier um tubarão. Se você estiver num naufrágio. Ou se você tá na rua e medidas de segurança, né? Pra vir não vier assaltante. Ou então se sua casa pegou fogo, incêndio, o que que você faz? Aí, tipo o WikiHow, sabe? O que que fazer em caso de furacão, ou em caso de incêndio, de desabamento, né? Aí você por exemplo, quando desabava, é bom você ficar embaixo de portais, de porta. Ali são lugares que são umas fortalezas, assim. A casa pode quebrar toda, cair, mas aquele lugar ele é bem reforçado, ele não vai cair. Então, se você bota um armário, assim, uma mesa ali, e entra embaixo da mesa, você já está bem protegido dos escombros, sabe? Locais que, por exemplo, furacão, não tenham janela. Tipo aquele banheirinho de dependência, sabe? Que tem assim num quartinho e não tem nem janela ali. Você tá protegido ali, porque é um cômodo no meio da sua casa, dentro da estrutura, né? Não tá tipo pra fora, assim, paredes que tenham janelas, né? Que entra o ar, assim. Sei lá, tem muita coisa interessante assim que eu aprendi, né? Não que isso vá me fazer na hora do vamos ver, saber disso tudo, né? Porque conhecimento não necessariamente é prática, né? Às vezes a gente conhece uma enciclopédia de coisas, mas na hora do vamos ver é outra história, né? Com adrenalina no sangue, o teu tico e teco não funcionam direito, né? Já aconteceu comigo. Teve uma época que eu estava bem traumatizada quando eu morava em São Paulo. Eu fui assaltada 7 vezes na rua. Eu era estudante, não tinha nada na carteira, sabe? Teve uma época que eu realmente não tinha nem dinheiro. O cara levou meu cartão do Playland, gente. Quem é das antigas aí vai entender o que que era Playland. Lá no shopping tinha um lugar de brinquedos, assim. Aí você tinha um cartão que colocava nas máquinas pra jogar. Eu jogava Mortal Kombat naquelas máquinas de fliperama, Street Fighter. Aí pagava lá e carregava aquele cartão lá. Aí o cara levou isso, cara. Como é que um assaltante vai entrar no shopping pra ficar jogando, sabe? Mas enfim, aí é isso. Eu fiquei meio traumatizada. Teve uma época que, de tanto me assaltarem lá, eu andava na rua com nada, assim, só o material da escola na mão, né? Livros e um guarda-chuva. Aí o dinheiro ia dentro do guarda-chuva, das dobras do guarda-chuva, né? Então é por isso que eu falei assim, né, que você tem que sempre ter a carteira do faz-me rir do bandido. Você não pode andar liso na rua, assim, sabe? Não tenho nada, nada. Estou, eu pago tudo em Pix, eu pago tudo com, sei lá, com cartão e não ter absolutamente nada. Até porque se ele vier e te abordar, você dá aquilo lá, ele tá com pressa, ele não vai ficar, na maior parte das vezes, né, não vai ficar vasculhando sua bolsa e raramente ele puxa a bolsa e leva a bolsa toda. Ele vem na covardia mesmo, com canivete, né, com revólver e tal, e manda você passar as coisas. Aí se você passar uma carteira lá, pelo menos ele já sai lá satisfeito, né? Porque se não tiver nada, também ele te fura e vai se vingar com todo o ódio de você, né? Por isso que você tem que, né, ter sempre um dinheirinho, até porque sempre é bom, né? Eu já andei de táxi, já falei essa história, né? Que eu andei de táxi. O cara não tinha esquecido o celular em casa, aí tinha esquecido a máquina de débito, tudo. Eu tinha um dinheiro lá no fundo sabe, de reserva, que eu sempre levo. E consegui pagar e voltar pra casa, né? Então, quando você faz, por exemplo, um Krav Maga da vida, que eu já fiz lá. Beleza, você aprende os golpes lá de, né, afastar a pessoa na traqueia, dar uma marretada na têmpora e deixar a pessoa meio tonta, dar uma cotovelada na nuca, dar uma dedada no olho, sabe? Chute no saco, essas coisas. Sim, beleza. Mas, cara, na prática, você não vai usar isso, é sério. A menos que você seja um cara que já lida com isso o tempo todo, sabe? Você é dessa área, ou você tá sempre fazendo lutas, ou sei lá, né? Até quem faz luta é meio complicado, não vai querer bancar o Jet Li no filme de ação lá de Karate Kid, não, viu? Porque isso aí é impossível.
Então, você aprende essas técnicas, aí você tem aquela postura de guarda, né, e tudo mais, aí a mão direita faz assim, a mão esquerda faz assim, fica armada no queixo, mas, cara, na hora do vamos ver, pergunta se você vai lembrar essas coisas, sabe? É meio na adrenalina mesmo, a menos que você viva esse mundo, como eu já falei, você é um policial, ou você sempre está praticando, né? Porque, cara, ir na academia lá de Krav Maga ou qualquer outra defesa pessoal 2 vezes na semana ter 1 hora de aula, sinceramente, não te prepara para a vida, não. Mas é bom, assim, pelo seguinte, né? Eu acho que tudo na vida que a gente faz é válido e me trouxe conhecimento, sabe? Conhecimento de como é que é possível você se livrar de uma situação que é, sabe? Porque você é assim, leigona do nada chegando lá, você não sabe nem como fazer uma postura de defesa, não sabe nem como dar um soco, sai todo destrambelhado, não, pensa que é só socar e aí a mão tem uma posição, não é assim, né, que a gente faz assim, tem toda uma, faz assim com o dedo e faz assim, sabe? Tem um bando de troço lá que é útil e a gente aprende, então fica sabendo. E essas coisas de você saber alguma coisa já te deixa com uma postura mais confiante. Isso, saber dessas coisas já me deixou mais confiante, sabe? De que eu sei disso, eu não vou usar, no meu caso específico, eu não vou usar em alguma situação, espero que não também, mas já me deixa mais confiante, porque eu já sei que isso existe e também lá você aprende bastante coisa sobre itens de defesa, né? Foi lá que eu aprendi sobre o spray de pimenta, spray, né? Assim, gengibre, essas coisas depois soube o bastão tático, tem uma série de coisas que a gente aprende lá e não só equipamento, porque a gente não é feito de equipamento, isso não é o principal. O principal é a sua postura, sabe? Sua atitude, porque equipamento é a consequência, né? É como se fosse uma extensão do seu corpo. O primeiro que você tem que ter é a atitude de guarda, atenção o tempo todo, vigilância, é isso que você aprende principalmente lá, sabe? Você tá sempre condicionado, porque não adianta você ter atitude, você ter o conhecimento, mas você não ter o físico preparado, né? Que é por isso que eu passei naquele vídeo exercícios de fortalecimento dos punhos, dos dedos, sabe? Dos braços mesmo, para tu não quebrar a mão dando um soco e tal, né? O professor falava assim, ele falava assim, olha, quem luta judô é o quê? É um lutador. Ah, quem luta boxe é o quê? É um boxeador, né? Quem faz Krav Maga é o quê? Aí todo mundo, aí ele, é um fujão. Aí como assim? É um fujão, porque primeiro você tem que fugir. Eu nunca recomendo ninguém aqui bancar o super-herói e ficar reagindo a uma situação aí de assalto, porque o Krav Maga é pra última instância, sabe? Você tá lá, o cara tá em cima de você, tá te estuprando, não tem ninguém, você tá num lugar deserto e ele vai te matar e você vai morrer de qualquer jeito. Aí você usa lá, não é pra você chegar, ai, estou sendo assaltado no ônibus, que nem o cara que fundou o Krav Maga, né? Ele conta essa história, mas é o cara que fundou o Krav Maga, né? Não é nós, assim, alunos. Ele chegou, foi assaltado no ônibus aqui no Rio, primeira vez que ele chegou, ele veio de Israel, e ele desarmou os 2 caras armados lá. Bom, mas aí a gente for fazer isso, cara, ninguém vai vir ajudar a gente vai ser baleado, ninguém vai ajudar porque ninguém se mete, porque se você também vê alguém numa situação, acho que você também vai acabar não se metendo, porque é encrenca pra todo mundo, é encrenca pro cara lá, ele mata lá o cara lá e vai matar você também que foi bancar o herói, né? Então, infelizmente está sendo meio assim. Então, primeira situação é, foi abordado. Ah, levanta a mão e não olha na cara, assim, meio que abaixa, ó, tô pegando aqui a carteira, tô pegando aqui, abrindo o porta-mala, né? E tô abrindo a bolsa, toma aqui e tal, porque não vale a pena. E você mesmo conhecendo tudo isso, sabe? Quando tá no vamos ver lá, realmente é uma situação bem complicada. Eu já tive numa situação dessa aqui no Rio, tava na porta do meu condomínio aqui, tinha uma grade assim com porteiro de noite. E eu vim da faculdade com um colega e a gente ficou conversando na porta, né? Ah, então tá, não sei o que, tchau e tal, tal, tal. E fica lá, bpp, não, porque não sei o que, então tá, tchau, então tá, então tá. E aí chegou 2 caras de bicicleta, do meio do nada que a gente nem viu, que a gente tava de costas. E um com cada arma em cada uma das nossas cabeças. Abordou ele e o outro com a arma na minha cara, assim, sabe? Cara, eu sei que, não sei. Na hora me deu um. Sabe quando se parece que saiu de si e não pensa e vira um bicho, um animal? O que que eu fiz? Eu abaixei da arma e entrei no meu prédio. O porteiro abriu pra minha grade e o meu amigo ficou lá pra trás. Cara, é sério, é isso que aconteceu. Aí eu, assim, com o coração acelerado, você nem sabe onde é que você tá, o que que você fez.
Aí depois largaram ele lá, desistiram, acho que se assustaram tanto com a minha atitude que foram embora, assim. Aí ele entrou depois no prédio, aí ele falou: Caraca, você me largou lá, não acredito nisso, você foi embora, assim. Eu falei: Meu Deus, desculpa, né, Fulano, pelo amor de Deus. E olha que eu era amiga dele, né? Que é amiga da onça. Mas eu falei: Desculpa, Fulano, eu não pensei, eu nem sabia o que que, não sei, foi instintivo, sabe? Então você pode saber o que você quiser, você pode treinar o que você quiser, mas na hora da adrenalina, cara, é cada um por si. Tu larga amigo, larga o que for lá pra trás e, sei lá, vira uma coisa, né? A menos que você esteja constantemente treinado, esteja vivendo situações como essas muito o tempo todo, né? Que não é o meu caso. Então, assim, sempre é válido, tá? Eu fiz também. Eu tenho uma amiga que o pai dela, ele é dono de uma associação de tiro esportivo. E eu fiz um curso lá de tiro esportivo. É bem legal, sabe? Ao mesmo tempo que eu me senti, tipo, um clima pesado, né? E meio mal, porque eu tô pegando numa arma, gente. Uma coisa que mata muitas pessoas, traz muita violência, muita tristeza, né? Então eu me senti um clima meio pesado, mas ao mesmo tempo é legal, sabe? Porque você tem todos uns jogos ali de você correr e atirar numas placas e tem tempo. E aí você usa um protetor de ouvido lá. Foi lá que eu fiquei conhecendo o protetor de tiro esportivo, né? Que eu uso na rua. E aí o cara dá um sinalzinho no teu ouvido, você sai, assim, corre. Aí tem que sair de uns obstáculos, atirar numas placas. E aí você usa vários tipos de arma, assim, que são pistola. Depois vai para outra arena de campo lá, usa carabina. Então, usa vários tipos ali de munições, vários tipos de armas e é bem legal, sabe? Então, eu acho que assim, tudo na vida é válido, sabe? Você, por exemplo, para que que eu fiz? Ah, vou ter arma? Não. Eu vou usar em algum momento? Não. Mas vai que um dia, sei lá, calha de eu estar numa situação e alguém tá armado e caiu a arma. Eu tô pensando igual filme de ação, né? Mas vai que alguém deixa cair a arma e eu pego e eu não sei nem manusear, sabe? Não sei nem empunhar uma pistola, por exemplo. Eu não sei destravar uma arma. Não sei como colocar a mão no gatilho. Que mão que vai primeiro, a esquerda, a direita? Não sei qual é o meu olho dominante, sabe? Lá você tem que saber. Um olho dominante, às vezes uma mira de um olho fechado com o outro dá diferença, sabe? É tudo isso, achei bem legal. É conhecimento que fica para tua bagagem, né? Não que você vá usar necessariamente, mas sem mais isso, né? Assim como também saber dirigir. Gente, eu tô falando de tanta coisa aqui, né? Saber dirigir. Eu não tenho carro, não pretendo ter. Então, por que que eu fiz assim? Ah, cara, eu quero saber guiar um carro, né? Se alguém estiver passando mal e tem um carro na garagem, eu quero saber ligar a chave, ter uma carteira e levar essa pessoa para o pronto-socorro, sabe? Eu quero poder alugar um carro e viajar. As pessoas queria viajar, queria fazer um rodízio lá com o carro dela e só duas pessoas sabiam dirigir, né? E uma queria beber. E aí? Então eu levei o carro, né? Para a gente chegar lá. Então são situações assim que você não necessariamente você precisa ter aquele equipamento para você ter aquele conhecimento. Uma coisa útil que eu acho de você ter carteira é o seguinte, né? Ele substitui qualquer documento que você precise levar na sua carteira. Então, como eu já tinha falado antes, eu não levo o documento original na minha carteira, porque pode ser roubado, né? E aí vai parar em mãos erradas, sabe? Sua identidade, CPF, né? Essas coisas assim, eu não levo original. E a carteira de habilitação, ela substitui tudo isso como original, sabe? Lá tem sua identidade, tem CPF, além da carteira mesmo, que mesmo vencida, se ela tiver vencida, ela vale como um documento oficial. Então, você chegar, pô, resolvi ter que resolver um negócio no banco. E lá você sabe que no banco eles pedem identidade, CPF, tudo original, né? Ah, pô, tô no meio da rua, cara, eu descobri que bloquearam minha conta, eu vou ter que ir lá, sei lá, vou ter que fazer alguma coisa presencial do meio do nada aqui, não vou passar em casa. Com esse documento eu apresentando só, eu consigo ir no cartório fazer um documento de sopetão, sabe? Tirar alguma declaração e sem grandes planejamentos, né? Falando aqui da segurança da casa agora, né? Vamos fazer por partes, né? Primeiro eu estou em casa, não saí ainda. A gente pode, enquanto a gente chegou em casa, não vai sair mais, vou dormir e tal. Ó, fecha aqui a papaiz, né? Eu moro em prédio, tem grade, tem blindex, né? São duas entradas. Que até o síndico colocou lá um aviso no elevador. Gente, prestem atenção quando vocês forem sair e o blindex não fechou direito, fechem lá, porque tem gente que
sai e deixa só a porta bater por si só, ela encosta, mas não fecha, né? Aquele fecho lá. Então tem que puxar mesmo. Eu já fazia isso, sempre fiz, nunca deixei de fazer, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Você mora num prédio e a segurança é coletiva. Já morei num prédio que as pessoas não estavam nem aí e deixava aberto, entrou assaltante, sabe? Assaltou algumas unidades ali. Então, sempre que você for entrar, o portão bate, beleza, mas você espera o portão bater atrás de você, olha. Até porque pode entrar uma pessoa junto contigo, sabe? Você tá lá e do meio do nada entrar uma pessoa de carona lá dentro do seu portão e tá dentro do prédio. Pronto, ali ele tem acesso a tudo, né? Então a responsabilidade é como se fosse porta da sua casa mesmo. Se tiver alguém, como eu já falei no outro vídeo lá, tiver alguém querendo entrar junto aí, eu moro aí também, não sei o quê, eu aproveitar que, tipo, a caroninha, né, tu tá abrindo o portão, não dá. Ou então tiver entregador, já teve assim, ah, não, eu vou entregar aqui, tá, aí eu falo assim, não, é que o síndico não deixa, sabe? Espera aí, interfona pra pessoa aí, eu vou ter que ir lá. Aí fecha na cara da pessoa, sabe? Você não pode ficar constrangido, não. E sempre tenha, né, uma chave de reserva, como eu já falei, né, porque em caso você perder, for roubado e tal, tem em algum lugar com alguma pessoa conhecida, né, de confiança, guarde o celular dessa pessoa na sua cabeça, não dependa de agenda de celular para isso. Ou então, como eu não tenho com quem deixar, eu deixo no meu trabalho, mas lá eu tenho como aparecer lá, mesmo sem crachá, mesmo sem nada, porque tem biometria ali. Aí, olha, eu moro aqui no oitavo andar, é penúltimo andar, lá em cima tem cobertura e só. A menos que alguém morasse no primeiro andar, o segundo, né, no máximo o terceiro, mas acho que a pessoa entra só no primeiro e segundo, eu colocaria grade, né? Grade de proteção é primordial para as pessoas não escalarem, porque você vê às vezes tá pichado até o terceiro andar, então significa que o Homem-Aranha subiu lá para pichar até o terceiro andar, então ele pode entrar, né? Então aqui só se for um Homem-Aranha mesmo para escalar, mas assim, olha, uma rede de proteção é bem legal, assim. Ele é contra gatos, né, e criança de cair, mas já estava aqui. No começo achei, ah, pô, prejudica a visão da janela, né? Mas que coisa. Mas eu acho que é uma rede de proteção, se o cara tá escalando lá e ele vai ter que cortar isso aqui, que não é fácil de cortar isso não sai com a mão assim fácil, já inibe o cara de querer entrar aqui, vai procurar uma outra unidade, sabe? Aí tá, você vai sair na rua, né? Agora sim, você tá saindo na rua. Eu, no caso, eu uso aquela bolachona lá que eu falei pra vocês do abafador de tiro esportivo e boto um fone pra ouvir minhas coisas, mas quando você tá ouvindo fone ou tá com qualquer coisa assim na orelha, né? Primeiro, você passa a impressão de ser mais distraído, né? Porque o assaltante ele vai pensar que você tá ouvindo a sua música e não tá atento, né? Eu tô atento o tempo todo. Então, quando eu tô assim, né? Eu ando com o peito aberto, sabe? A cabeça erguida, mostrando que eu tô de guarda, que eu tô de alerta o tempo todo. Eu olho para todos os lados, assim, só não olho para trás porque eu não tenho olho atrás, né? Mas assim, às vezes eu dou uma olhada para trás. Se eu sentir que alguém tá se aproximando muito, aí eu olho para a cara da pessoa, sabe? Ou eu atravesso, entro numa loja. Você tem que estar sempre ligado. Tá, se você tem a felicidade de morar num lugar mais beleza, assim, interior, quando eu vou, tipo, né, pro interior, assim, casa que era da minha avó e tal, eu não fico assim, né? Eu fico a pessoa mais relaxada do mundo. Mas, como eu digo assim, na selva de pedra, né, que é a cidade grande, na selva de loucos, na verdade, né? Você tem que tomar cuidado por si e pelos outros, sabe? Você tem que estar armado assim, né, de postura o tempo todo. Então, com um fone, assim, às vezes você pode realmente se distrair, não ouvir alguns sons menores, né, como bicicleta, alguém andando na rua. Então, realmente, você vai confiar mais nos seus olhos. Olhe para tudo o tempo todo. Você vai atravessar a rua também, fica atento, porque, cara, você sabe como as pessoas estão ficando loucas, né? Estão saindo de si, perdendo suas sanidades. Então, agora, cara, mais do que nunca, você tem que estar atento por si e pelos outros. Eu, depois de quebrar muito a minha cara, né? Eu fui me tornando assim, sabe? Eu quase já fui atropelada por bicicleta, é, por ônibus também. Eu já fui assaltada inúmeras vezes que eu ficava olhando para baixo e não sei o quê. Agora não, olho bem. A menos que, claro, você tá virando uma esquina e dá de cara com uma nuvem de pivete, sabe? É realmente uma nuvem assim que passa por você. Você não tem o que fazer, mas é o que que eu faço? Eu não demonstro medo. Eu olho para frente assim, não encaro ninguém, eu olho para frente e ando desse jeito, sabe? E
Se eu tiver com cordão, eles vão puxar. Então, quando eu tô às vezes com cordão, né, não é nada brilhoso, nem nada que, né, ouro nenhum, mas eu boto pra trás o pingente, sabe? Eu procuro não chamar nenhuma atenção na rua, assim. E jamais usar o celular no meio da rua e nem dentro do ônibus, tá? No metrô, eu até uso, né? Mas eu não sento perto da porta. Quando eu chego no metrô assim, eu procuro uma daquelas fileiras que ficam perto perto daquela junção entre um vagão e outro, sabe? Que tem uma porta ali que fica numa parede. Na parede, eu fico encostada com menos pessoas, só tem uma aqui do meu outro lado e eu vejo quem tá entrando. Quando eu tô dentro de um recinto fechado, por exemplo, entrei num restaurante, entrei no metrô, eu procuro jamais ficar de costas para a porta, sabe? Porque você ser abordado de costas assim, não saber o que está acontecendo, quem está chegando é horroroso, né? E quando eu entro no restaurante também, eu não sento de costas para a porta, não. Eu sento assim de frente para ela e numa posição mais pro fundo do restaurante, assim, sabe? Não tão perto, porque a gente ouve tantos casos, né, de pessoas que entraram no bar atirando, no ônibus. Finge que isso aqui é um ônibus, tá? Não sei, eu vou mostrar depois sobre avião. Aí aqui tem a entrada do ônibus, a porta, né? Eu nunca sento nessas fileiras aqui que são para trás da porta, sabe? Nem de frente aqui. Por quê? Já aconteceu de eu estar aqui atrás, o cara parou no ponto de ônibus, o motorista, né? E abriu a porta traseira, mesmo sem sair ninguém. Ele abriu a porta traseira, entrou um cara aqui e falou: passa o celular, passa tudo aí. Aí sabe o que que eu fiz? Eu tava aqui na frente da porta, né? Aí eu fui falando assim: ah, não escutei, não ouvi, não sei. Aí fui indo pra frente e fui parar lá na roleta, sabe? Aí o cara desceu. Você tem que se fazer de maluco, sabe? A minha mãe disse também, um colega de trabalho dela uma vez, ele é japonês. Aí ele tava lá no trânsito e foi abordado lá por um cara, assim, falando: passa tudo, passa o celular, passa isso e aquilo. Aí ele foi falando assim: ô, não escuta, não sabe, ou não entender, eu não entender, eu não saber, que fara? Aí ele foi falando assim: não entender, e foi acelerando e pá, quando se não abrir, ele cascou fora, sabe? Foi assim que ele fez, mas ele entende tudo, né? Fez de maluco e foi embora. Então eu já fiz isso também, sabe? Eu tava subindo uma escadaria assim que tinha, tipo, de rua, assim, né? Você sobe uma escada, aí o cara tava descendo assim, pela escada, pelo outro sentido. Eu vi que ele tava com um moletom, tava calor, ele tava de moletom e com as mãos no bolso. E com uma energia muito esquisita, porque você não confia só no que você vê, né? Você tem o sexto sentido também, né? Então eu senti algo pesado, um aperto no peito, assim, uma coisa. Ai, um estrangulamento, uma coisa horrorosa, assim. Aí eu falei: cara, esse cara vai me assaltar. Só que eu tava no meio da escada, não tinha pra onde você voltar nem pra onde você ir, sabe? Tava assim, ele descendo e eu subindo. Aí quando ele passasse por mim, né? Aí eu passei assim, vrá, disparei. Não quis nem saber. Eu, pá, subi a escada assim, feito uma louca. Ele: ei, volta aqui, não sei o quê. Quer ver coisa que eu evito também? Passar em túnel de, né? Por exemplo, lá aqui no Rio de Janeiro, pro Rio Sul, às vezes você tem um ponto de ônibus aqui, aí tem um túnel assim, com um túnel aberto, aí tem uma passarela por dentro e aqui sai do túnel e tem outro ponto de ônibus. Eu pego o ônibus aqui para descer aqui, sabe? Mas eu não ando nesse túnel, porque já aconteceu de. Tava eu e minha mãe, a gente quase ser assaltado. Porque no túnel você fica vulnerável. O cara tá aqui e você vai correr pra onde? Se jogar pro meio do trânsito, sabe? Ou você tem que sair pra cá e passar por ele, ou você volta correndo, mas ele já te abordou aqui. Então eu evito esse tipo de situação também, né? Passarela suspensa também, sabe? Quando você. Na época que eu fazia faculdade, tinha uma avenida lá, que é a Presidente Vargas, e você não tem onde atravessar ali, sabe? Você não tem. Os carros não param, e faixa de pedestre é só uma a cada, sei lá, quantos quilômetros, sabe? Aí tinha a passarela. Tinha que passar por cima, subir a escada. Ali também ficam os assaltantes, sabe, esperando as pessoas passarem, porque elas ficam vulneráveis ali. Não tem pra onde você correr, sabe? Você tá preso ali. Eu tinha que passar por ali, sabe, pra ir pro metrô. Então, às vezes eu ficava num lugar esperando mais gente ir pra passarela também, pra fazer um pouco de volume, né, e passar junto, porque não tem como evitar isso. Já trabalhei em lugar perigoso também, a gente saía em comboio. Gente, quem tá indo embora agora? Vamos, vamos. Tipo assim, pra se proteger mais, né? Você saiu, tá na rua, o que que eu faço? Eu nunca ando assim próximo dos carros, né? Porque aqui
corre o risco de você ser abordado, né? E você não ter para onde correr, você ser assaltado por uma moto, você ser atingido por um carro mesmo, ou você ser assaltado por um pivete. E o que que acontece? Numa época aqui no Rio, os pivetes estavam atirando as pessoas pra pista, sabe? É covardia mesmo. Os moleques estavam empurrando as pessoas para ser atropelado pelos carros, assim, na Avenida Presidente Vargas. Então, é muito complicado isso. Eu quero ter uma margem de segurança, uma margem de fuga, então eu ando sempre pelo meio aqui da calçada, sabe? Pelo meio mesmo, assim, porque eu tenho como desviar para cá ou desviar para cá sem ter que cair aqui dentro do trânsito. E também eu fico bem atenta em relação a finge que você tá aqui na calçada, você vai virar, tá aqui, vai virar a esquina para vir aqui para uma outra rua. Cara, toma cuidado, porque pode ter emboscada aqui, tá? Pode ter pivete, essas coisas. Não que eu tô falando assim, ai, é pivete, parece que assim, o tempo todo é isso. Mas acaba que não é, não, tá? Mas já aconteceu comigo. Eu tava andando aqui, aí você dobra aqui, já tem um cara aqui querendo, sabe, puxar seu cordão e não sei o quê. Então, o que que eu faço aqui? Às vezes eu atravesso aqui pelo meio, quase pegando um pouco da rua, sabe, se não tiver vindo carro. Eu vou por aqui por fora da calçada, pego um pouco da pista, assim, e viro mais aberto, assim. Pra ele não ficar aqui, porque aí eu tenho margem pra correr pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, ou voltar pra própria calçada que eu tava, né? Ah, o próprio trânsito mesmo, né? Os carros, assim. Então, até quando você para, assim, no sinal, né? Você tem que ficar prestando atenção de você... Tem aqui três fileiras de carro. Aqui, aqui e aqui. Aqui é calçada. Não fica próximo aqui de calçada, sabe? Porque você não tem para onde manobrar. O ideal é que você ou pare aqui perto do sinal, seja um dos primeiros, mas você estando aqui pela fileira do meio, dá sempre uma margem de segurança, de distância entre o carro da frente e o carro da trás, né? Porque aí você pode fazer uma manobra e, no máximo, dar uma louca e sair por aí, dar um desvio aqui e sair desse local, né? Não fica preso nessa calçada e nem essa. Normalmente eles vêm pelo lado do motorista, né? Então você tá aqui dirigindo e pela esquerda, né? E o cara vem aqui pela esquerda e te aborda. Então esse lado aqui é bem ruim de ficar. Bom você ficar no meio, que aí você dá uma margem de manobra e sai de trás e vai embora, acelera, dá louca, entra na calçada mesmo. Mas como você com pedestre, assim, que é o meu caso, quando eu vou atravessar, por exemplo, um cruzamento aqui, que eu desenhei, tô aqui, tô esperando o sinal fechar. Aqui vem ônibus, vem caminhão, vem carro, vem não sei o quê. Ele pode tanto vir para cá, ou ele pode virar e pegar essa pista de cá. Eu nunca fico aqui, em frente à faixa de pedestre aqui, perto da esquina. Nunca fico em esquina. Por quê? Ele pode vir para cá e tá virando aqui. Ele perdeu o freio e em vez de virar para cá, ele tá virando. Pá! Olha onde é que ele vai atingir. Olha onde é que ele vai pegar eu aqui, sabe? Então eu nunca fico aqui na reta, na reta dele, assim. Eu saio um pouquinho e espero aqui. Aqui do lado, porque no máximo ele vier reto, feito um louco, disparado, perdeu o freio, ele não vai me atingir. E se ele vier pra cá, ele vai vir direto, tá vendo? Então é isso que eu faço, sabe? Quando você vai atravessar, né, mesmo que você esteja na faixa, olha para os dois lados, porque pode vir bicicleta, vir, né, moto, tudo, eles desrespeitam o sinal, tá? E algum carro que estiver parado também pode vir acelerar do meio do nada e furar o sinal, né? Então, nossa, máxima atenção o tempo todo, porque às vezes você está atravessando aqui, o sinal tá parado, mas você está aqui longe. Aí você vai costurando aqui pelos carros, vem moto por aqui, sabe? Se não vem moto, pode vir uma bicicleta na contramão. Então olha tudo, olha o máximo que puder, escuta também. Como eu te disse, eu não fico usando o celular dentro de ônibus, não, eu não sento perto de janela, não sento próximo à saída da porta do ônibus. Eu costumo sentar assim, sabe, na parte do meio do ônibus e voltado para o corredor, sabe? Que aí eu tenho uma manobra aí para sair, porque pode você sentar num assento aqui, você tem dois, né? Aí você tá aqui, janela e corredor, e outros lugares aqui. Aí você tá aqui na janela, aí você tá distraído, não sei o quê. Tanto pode vir um cara assim, eles fazem igual um macaco, eles sobem na roda e pula aqui, pega suas coisas aqui e sai correndo pro meio do trânsito.
Pode acontecer isso e pode acontecer de um cara sentar aqui do teu lado, botar uma arma aqui na tua cintura, fingindo que tá te abraçando do meio do nada, assim, e fala, passa tudo, ou vai comigo pra algum lugar, e sei lá, sabe? Tipo assim, se alguém tá chegando, o ônibus tá vazio, e aí a pessoa, com licença, aí quer sentar aqui? Aí eu saio e sento em outro lugar, sabe? Por que que a pessoa veio sentar exatamente do meu lado se tem um ônibus inteiro pra sentar, sabe? Mas eu sou assim, eu penso assim, cara, eu sou otimista, eu não sou pessimista não, né? Que eu tô pensando em desgraças, tragédia não, mas é que, eu acho melhor ser otimista, mas preparado pro pior, né? Se eu não ser pego de surpresa. É, acho que isso tá até um jargão, né? Ser otimista, mas preparado pro pior. Aí você já não fica tão distraído como eu era antigamente. Aí tá, tu chegou lá no metrô, o que que eu faço, né? Tá passando aqui, aqui é a calçadinha lá, a passarela ali que você anda. Eu nunca fico aqui esperando nesse ponto aqui, próximo da linha, sabe? Eu fico mais pra trás, assim. Quando o metrô chega, eu saio e entro aqui. Mesmo que tenha um monte de gente, esteja cheio, eu não fico aqui nas primeiras, não, sabe? Eu fico sempre mais pra trás. Porque pode chegar um maluco e te empurrar, cara. E sem nunca ter te visto na vida, sem ter te conhecido. Como um amigo falou lá, aconteceu. De uma mulher que deu um surto maluco lá e atirou a pessoa lá que nem conhecia pro trem. E aí tá, você tá andando pela rua, chegou lá no centro da cidade, trelelê, tem um monte de marquises, né? Eu evito passar embaixo de negócio de marquises, assim, porque eu nunca sei o que vai cair na minha cabeça. Que nem um bar que tem aqui na esquina, sabe? Perto aqui do meu prédio. Ele tem um toldo e num belo dia eu passei e estava interditado pela Defesa Civil com aquela faixa amarela e preta lá, porque a marquise lá caiu, sabe, em cima desse toldo. Então, você pode estar passando embaixo de um lugar desse e ele tá todo despedaçado ali e você não olha para cima, sabe? Então, normalmente nos lugares que eu costumo passar muito assim, de praxe, né? Eu dou uma olhada para cima, uma olhada geral assim, porque eu tenho que saber exatamente onde é que estou passando, né? Se tem alguma fachada que está em obra ou está, né, meio em condições ruins, assim, ou eu não vou passar ali por baixo. E também eu dou uma olhada assim nos postes, sabe? Nas condições dos postes, porque já aconteceu de eu estar aqui nessa calçada, voltando para casa, e nessa outra calçada do lado de cá dos carros aqui, tinha um poste cheio daqueles fios emaranhados que a gente vê, né, de eletricidade, e pá, estourou assim, fez um barulho horroroso, parecia que é uma bomba, e caiu o fio ali pegando fogo, sabe? E eu falei, meu Deus, cara, eu costumo passar por ali de vez em quando. Se eu tivesse passado ali, caísse um fio desse na minha cabeça pegando fogo, sabe? Então são coisas que podem acontecer, né? Se eu tivesse ali. Foi exatamente na altura que eu tava aqui, do outro lado aqui, sabe? Então eu tava andando aqui, pá, caiu um fio aqui. Cara, se eu tivesse do outro lado, às vezes eu atravesso pra andar do outro lado. Então, se você puder evitar passar embaixo do lugar na calçada onde tem esses fios, sabe? Evita, né? Nem sempre dá, eu sei, mas eu tô falando assim, coisas pra você passar, prestar atenção, né? E também de baixo, sabe? De baixo, gente, eu tô falando de tudo, né? Mas quando tu sai na rua, cara, é a selva de pedra da sobrevivência, sabe? Você tá na rua, é só inimigo, é só louco e é só bomba, sabe? É matar um leão por dia, é realmente isso. Então, olha pros bueiros também, evita pisar em bueiro, porque teve uma época aqui no Rio de Janeiro que tava explodindo bueiro, tá? Estava com falta de manutenção e tava explodindo. As pessoas, inclusive turista que veio de fora, assim, morreu aqui, porque o bueiro explodiu, voa metros e metros de altura e a pessoa fica toda queimada, toda estrupiada, né? E aí teve até uma época da minha pós que eu fiz um trabalho lá, era de design gráfico, né? E eu fiz uma propaganda ali de onde vem o perigo, né? Foi essa nossa, um dos trabalhos, assim. Então, de onde vem o perigo? É de cima, é de baixo, é dos lados? Porque nunca se sabe, né? E aí foi numa situação em que um prédio desabou ali no centro, na frente do meu prédio, assim, ele desabou, tava lá e de repente, do nada, ele desabou, né? Então, você nunca sabe, assim. Então, a gente corre perigo o tempo todo, né? Eu moro num prédio, nesse prédio tem outras pessoas que têm seus botijão de gás ou tem aquecedor. Eu aqui, eu tento pensar que eu me garanto, né? Eu vou viajar, como eu já falei, eu desligo o aquecedor, eu
desliga algumas coisas de eletricidade que não são básicas para poder não correr o risco de ter curto-circuito, né? Então, quem garante que o outro vai estar se cuidando, sabe? Que o outro não vai ter um botijão de gás que explodiu, sabe? Aí vamos lá, digamos que aí você foi viajar e vai pegar um avião, né? Bom, isso aí é tudo baseado em coisas que eu li muito no passado, né? Como é que fazer em caso de queda de avião, como é que fazer em caso disso, daquilo, né? A parte da frente do avião e como se fosse a parte traseira aqui, né? As asas. A frente, se caso tenha uma queda do avião, algum acidente, a parte da frente é a que vai emborcar assim e vai se espatifar. Aí você finge que tá lá tendo uma turbulência, tá caindo. Aí você vai fazer uma posição que você vai abaixar e abraçar os seus joelhos, porque aí você protege os seus órgãos internos e essa parte é da coluna, né? E agora, situações também climáticas, né? Digamos que tá chovendo pra caceta e você tá alagado lá. Já teve situação que eu tive que ficar com o pé até mais ou menos o meio da panturrilha, né? Cheio de água, assim. Então, não façam isso, sabe? Pode causar um monte de doença aí, não vale a pena. Se você puder esperar dentro de algum lugar, sabe? Nem que seja, sei lá quantas horas, espera. Não vai metendo a pé na chuva assim, não, porque pode ter um buraco lá, um bueiro, e você cair dentro de não sei aonde que você vai parar. Pode ter fio elétrico solto, por aí você tomar um choque. E pode ter uma ferida aberta no seu pé que você nem sabe, e uma bolha, sei lá, e entrar uma doença, né? Então não vale a pena, assim. Se você tiver de carro também, para em algum posto, para em algum lugar que você achar que está mais ou menos seguro e espera baixar, mesmo que seja horas e horas ali, não importa. Você não vai enfiar teu carro dentro da água e tentar passar, sabe? Porque se você escangalha ali no meio, sabe? E aí, como é que vai ser? Vai vir reboque, sabe? E o seguro não cobre isso, sabe? A menos que seja um seguro mais caro, que você paga uma série de outras coisas a mais, mas o seguro básico ele não cobre enchente não, tá? Então, já pensou você ter uma perda total porque entrou água no seu motor? Tiver chovendo, você não entra embaixo de árvore, né? Por hipótese nenhuma. Fica dentro de locais assim mais sólidos, né? Por exemplo, embaixo do próprio prédio, assim, de prédios, né? De marquises sólidas, assim. Não vai ficar embaixo de árvore, perto de antenas, perto de coisas pontudas, não, assim. E também não vai entrar em piscina quando tá chovendo. Esquece isso, sabe? Sai de perto. Aí, digamos assim que hoje eu vou pegar um táxi ou vou pegar um Uber, né? Vou andar lá sei lá. Aí eu entro no carro, primeira coisa que eu faço assim, eu sento lá, eu sento atrás do motorista e boto o cinto de segurança, mesmo que eu tô atrás. Por quê? Nunca se sabe quando pode vir uma batida, né? E você sair voando, se machucar. Então, a gente às vezes quando senta no banco de trás esquece de botar o cinto, né? Então, eu sempre boto o cinto direitinho. E por que que eu sento atrás do motorista, né? E não do outro lado? Porque quando tem um acidente, né? Normalmente a gente escuta que o carona morreu. Porque quando o motorista vai ter um acidente, ele tem a tendência de virar de modo a ele se proteger ao lado onde ele tá. Então eu procurei falar para vocês assim mais ou menos os cuidados que eu tomo, né, no geral, assim, desde o nível de segurança contra a violência, né, ou contra o trânsito, né, para a gente poder ter uma ideia mais ou menos que nunca pode dar mole. É isso, gente, um abração.